Já estamos de volta com o seu estilo de vida. Nós vamos dar continuidade aqui aos nossos bate-papos do dia e você pode enviar todas as suas participações aqui pra gente caso você queira tirar alguma dúvida nesse bate-papo de agora. Nós vamos conversar sobre osteopatia e quem está aqui com a gente é o Marcelo. Bom dia. Tudo bem. Explica aí pra gente, só pra gente começar a entender, né? O que seria a osteopatia? Bom, a osteopatia é um sistema de tratamento que visa reequilibrar todo o corpo do paciente através de uma intervenção manual. Então, o osteopata ele utiliza apenas as mãos para tratar e avaliar o paciente. Eu nem preciso perguntar se isso funciona, né? Porque se eu perguntar, você vai dizer que funciona. Mas conta pra mim um pouco das características, como que isso acontece, como que a gente tem, por exemplo, a certeza de que vai funcionar, como que você consegue passar segurança pro público de que é real. Certo. Bom, para você ter ideia, o osteopata quando avalia um paciente, ele passa de 40 minutos a 1 hora somente avaliando o paciente. Isso é muito importante porque o osteopata ele não busca tratar os sintomas, ele busca a causa dos sintomas do paciente. Em cima disso, a osteopatia consegue apresentar resultados muito rápidos, né? O paciente, logo nas primeiras sessões, já tem a melhora dos seus sintomas e, na maioria dos casos, duradouros, ou seja, a gente consegue realmente reequilibrar o organismo do paciente. E para que serve isso? Bom, a osteopatia ela serve para poder tratar as mais diversas dores. Ela é mundialmente conhecida justamente por isso, por tratar dores dos mais variados tipos. E algumas patologias que resultam de desequilíbrios no corpo do paciente, como gastrite, como tensão pré-menstrual, como enxaquecas, constipação intestinal, hérnia de disco, que são muito comuns, e todas as dores musculares, articulares, que a maioria de nós sentimos de vez em quando, né? A gente pode dizer que é um tipo de medicina alternativa ou ainda está dentro da medicina tradicional? De certa maneira, toda forma de abordar e de tratar um paciente que foge da medicina tradicional, seja medicamentosa ou cirúrgica, é considerado medicina alternativa, né? Então, ela é sim considerada medicina alternativa, mas fica bem longe daquilo de que as pessoas veem como algo esotérico, como algo de fluxo de energia. Não é bem assim. A osteopatia hoje ela é bem científica, tem diversos estudos científicos aí espalhados pelo mundo comprovando a sua eficácia. Muitas pessoas associam a postura, né, a problemas posturais. E justamente a nossa postura é muito delicada, inclusive. Ao que me parece, a questão de você utilizar as mãos para poder fazer o tratamento já te oferece um pouco de segurança em relação a essa delicadeza, em relação a realmente você ter a segurança de que vai ser feito de uma forma leve, de uma forma que não prejudique mais ainda, porque tem tratamento que a gente faz que pode prejudicar mais ainda a nossa coluna, por exemplo, ou então a postura de alguém que está errada e tudo que é relacionado a essa fragilidade. Perfeito. Com relação à postura, como você falou, o osteopata ele não visa reequilibrar a postura do paciente buscando aquela postura igual de modelo de passarela. A gente busca levar o paciente, o corpo do paciente ao reequilíbrio. Você deve conhecer também, Isabelle, muita gente que tem uma postura perfeita, igual modelo de passarela, como eu estava falando, mas apresenta dores na coluna, dor nos pés, dor nos joelhos. É porque ficar com a postura, o nosso corpo, né, sempre ereto, e sempre nessa postura que a gente acredita ser adequada, dói também. É engraçado por isso, né? As pessoas dizem, você tem que ter uma postura exemplar. Tudo bem, mas também dói. Como que a gente explica também nessa dor? Exato. O que é importante é um corpo equilibrado. E um corpo equilibrado nem sempre é essa postura idealizada, né? Pelos livros de anatomia, pelos livros de postura, ou até mesmo pelas passarelas, né? Nós temos que buscar reequilibrar o corpo do nosso paciente. Se o paciente, por exemplo, tem uma postura, em teoria, perfeita, todo ereto, todo equilibrado, mas sente dores na coluna, porque algo está errado. E é aí que a gente vai buscar. Eu recebo muitos pacientes com alterações posturais, com má postura mesmo, pedindo apenas para reequilibrar a postura, mas não tem dor nenhuma, não tem sintoma nenhum, nenhuma queixa no seu dia. Esse paciente a gente não faz nada. Se não tem dor, se não tem nenhuma queixa, está tudo bem. A gente pode considerar o osteopata como fisioterapeuta? Sim, no Brasil, para se tornar osteopata tem que ser fisioterapeuta, né? Então você tem que fazer a faculdade inteira, a graduação inteira em fisioterapia.
e depois estudar mais 5 anos a formação em osteopatia para se tornar um osteopata. E no caso, nós estamos falando de dores, né? Essas dores, existe um tratamento, por exemplo, mais específico para dores mais específicas, ou o tratamento é basicamente para todas as dores que você estiver sentindo, independentemente do local e da área do corpo? Aí depende. A osteopatia, como eu falei, ela é mundialmente conhecida por tratar as dores de maneira geral. Na osteopatia não existe protocolo de tratamento. Cada paciente vai ser avaliado e cada paciente vai receber uma intervenção diferente. O osteopata, ele estuda muito a anatomia, como um cirurgião mesmo, sabe? Então você tem que conhecer em sua totalidade o corpo do paciente e como ele funciona. E aí, avaliando, vamos encontrar o que há em desequilíbrio e cada paciente vai ter as suas particularidades. Em cima disso é que vamos intervir. Existe alguma restrição a algum paciente ou então algum corpo que não se adapte exatamente a esse tipo de tratamento e que não é aconselhável fazer? De maneira geral, não. O que acontece? Nós não temos como tratar um paciente que esteja com alguma reação infecciosa, algum processo infeccioso, por exemplo. Mas esse tipo de paciente jamais vai procurar o nosso consultório, né? Ele já está em tratamento médico, já está tomando medicamento. A osteopatia ela tem um cartel de técnicas muito grande. Então, o que a gente faz em determinados casos? Por exemplo, se eu receber uma senhorinha de 80 anos de idade com osteoporose, tem técnicas que eu não posso usar com ela, eu vou utilizar outras. Se eu atender um bebezinho de 2 meses de idade que está com cólica intestinal, tem técnicas que eu não vou usar com ele, vou ter que usar outras técnicas específicas para ele. Então, a osteopatia dessa maneira se torna muito abrangente. A gente atende desde bebezinho de 2 meses de idade até senhores e senhoras de 80, 90 anos de idade. É interessante porque a gente não encontra, às vezes, uma medicina que seja, ou então uma alternativa, né, que seja ideal tanto para bebês, por exemplo, até para os idosos. E é interessante quando a gente encontra uma técnica que pode atender a todos os públicos, né? Geralmente, quando a gente fala de um tratamento para bebê, ele não é tão eficaz assim com pessoas mais idosas ou então com adultos, e vice-versa. Então, no caso, a gente percebe que a osteopatia pode abranger todos os públicos. Perfeito, é exatamente isso. A osteopatia, dessa maneira, ela se torna realmente muito abrangente, porque tanto a faixa etária, a gente consegue intervir desde um bebezinho até um senhor, uma senhora de 90 anos de idade, como também com relação aos sintomas, né? Então a gente recebe casos, como eu falei para você, desde dores nas costas, dor no ombro, uma simples dor articular, até pacientes que sentem dor após se alimentar, pacientes que acordam às 4 horas da manhã sempre com a mesma dor. E tudo isso são sinais e sintomas que a gente vai juntando com a avaliação para poder conseguir encontrar a causa do problema. A gente pode utilizar a osteopatia como prevenção? Sim, inclusive a OMS, a Organização Mundial de Saúde, em 2001, se eu não me engano, baixou uma resolução indicando a osteopatia não só como forma de tratamento, mas como forma de prevenção de saúde. Daí, no caso, quando a gente fala de prevenção, é óbvio, né? Você vai utilizar todas as técnicas e todos os exercícios, a gente pode dizer assim, antes que o seu corpo apresente qualquer necessidade deles. Exatamente. Nesses casos, o osteopata vai avaliar o corpo do paciente buscando os desequilíbrios. Ele não vai usar um sintoma como referência, né, na avaliação, porque esse sintoma já o paciente não vai apresentar. Então, nós vamos buscar avaliar o corpo inteiro buscando os desequilíbrios. Quanto tempo, mais ou menos, dura uma consulta no geral, depois que você já avaliou e tudo mais, e aí até o processo de tratamento mesmo? Quanto tempo o osteopata fica com o paciente dentro da sala? Certo. Como eu falei para você, na primeira sessão, na primeira consulta, nós realizamos uma longa avaliação em busca da causa dos sintomas. Então, essa avaliação leva de 40 minutos a 1 hora e ali a gente já começa a intervir, já começa a reequilibrar. A partir daí, a gente consegue determinar mais ou menos quantas sessões a gente vai conseguir reequilibrar. Mas, claro que cada caso é um caso, cada paciente vai responder de uma forma. As consultas seguintes, elas têm uma duração de mais ou menos 40 minutos a 1 hora. E são realizadas sempre uma vez por semana. O osteopata não cura ninguém. Na verdade, a osteopatia enxerga que nenhuma técnica da área de saúde tem capacidade de curar alguém. Quem cura realmente é o próprio corpo do paciente.
Esse é um dos princípios da osteopatia, de que o nosso organismo tem a capacidade de se autocurar, de se autorregular. Quando ele não consegue fazer isso, é porque há algum bloqueio. E o osteopata vai buscar justamente esse bloqueio e tentar eliminar. Então o osteopata trata uma vez por semana e na grande maioria das vezes, em média, 4 a 6 sessões, a gente consegue reverter os sintomas. Qual foi a maior causa que você já pegou no consultório? Assim, por exemplo, a pessoa que chegou com uma situação bem trágica, bem difícil, bem complicada de ser resolvida e vocês conseguiram reverter isso através da osteopatia. Certo, Isabela, isso é um caso bem interessante porque isso acontece todos os dias. 90% mais ou menos dos pacientes que procuram osteopata já passaram por médicos, já passaram por vários tipos de médicos, já passaram por acupunturistas, já passaram às vezes por alopatas, né, que são tratamentos mais alternativos ainda. E pacientes que sofrem com dores há 15, 20, 30 anos e chegam à osteopatia como último recurso, justamente porque a osteopatia ela é pouco conhecida ainda no Brasil. Na Europa ela já é bem abrangente, nos Estados Unidos é bem abrangente, mas no Brasil ainda é pouco conhecida. E quando esse paciente chega no nosso consultório e ele percebe que a gente está buscando avaliá-lo, levando de 40 minutos a 1 hora ali para encontrar a causa do sintoma, ele já se sente mais à vontade. E quando encontramos a causa, o paciente já sai com alívio completo dos sintomas. Mas, respondendo a sua pergunta, dando um exemplo que é bastante comum, paciente, por exemplo, que chega com uma dor nas costas, mais ou menos na altura das escápulas, né? E ele fala que sente aquela dor há 15, 20, 30 anos de idade, que é algo muito comum. E ele sempre acha que é postura, sempre acha que está sentando errado, tem algo errado, algo de desequilíbrio no seu corpo. E durante a avaliação a gente descobre, por exemplo, que ele tem uma gastrite no estômago também. E depois ele conta para mim que toda vez, 1 a 2 horas depois de se alimentar, ele sente dor de cabeça. Então a gente já começa a avaliar e juntar os sintomas. Essa dor de cabeça já é proveniente dessa gastrite. E essa gastrite é a que está gerando a dor nas costas. Porque a gente tem que lembrar que da mesma forma que quando a gente sente uma dor no intestino, uma dor de barriga, a gente pode sentir dor nas costas. A maioria das mulheres, antes de menstruar, sente dor na lombar também. As pessoas que estão tendo um ataque cardíaco tendem a sentir dor nas costas e no braço esquerdo. A gente tem que lembrar que nossos órgãos estão agarrados na nossa coluna. Eles não estão livres aqui dentro, eles estão presos aqui dentro. Então, quando um órgão está em sofrimento, ele vai tracionar, vai tensionar outras regiões e outras estruturas. E é isso que a gente vai intervir. Esse caso, como eu lhe contei, que é um caso bastante comum, na primeira sessão o paciente já sai praticamente com 80% a 90% de melhora nos sintomas. Muito obrigada, Marcelo, pela sua participação, por ter trazido um pouquinho da osteopatia para a gente e ter tirado também as nossas dúvidas sobre isso. Eu que agradeço, um bom dia. Agora nós vamos começar a semana, hoje é segunda-feira, né? Então nós precisamos de uma motivação para aguentar essa semana toda aí, até que chegue o dia da gente se despedir. Portanto, nós vamos conferir agora a motivação para a vida, o quadro Motivação para a Vida, para poder saber qual é o conselho do educador Paulo Corrêa que a gente tem para hoje. Eu queria pensar com você agora, refletir com você sobre uma coisa que tem tocado muito o meu coração em relação ao nosso Brasil, em relação ao mundo atual, mas particularmente pensando aqui na nossa casa, no nosso terreno, no nosso Brasil. Nós precisamos entender algumas coisas muito interessantes. Se nós olharmos o que os historiadores falam sobre as grandes potências do passado, os grandes conquistadores, nós vamos ver que eles, que eram considerados até quase invencíveis, eles fracassaram nos seus próprios erros. E nós não podemos nos dar ao luxo de fracassar no nosso Brasil. Nós precisamos mudar e mudar seriamente, fazendo a coisa certa. Afinal de contas, o que transforma uma nação, o que mostra a realidade de uma nação são os valores morais. Nós não podemos, de forma alguma, fazer apologia ao vício.
a libertinagem, a falta de coragem, a falta de integridade, aquela famosa lei do Gerson. Infelizmente, uma pessoa que, em vez de ficar famoso pelo seu futebol grandioso, canhotinha de ouro, ficou famoso pela lei do Gerson, aquela lei de sempre ter a vantagem. Nós precisamos deixar isso de lado e buscar novos valores. Uma nação é feita pelos valores morais que ela tem, pela valorização da educação, pela valorização da família, pela valorização do ser humano da melhor forma. Nós precisamos dar uma guinada muito grande no nosso Brasil, buscando a realidade, aquilo que nós precisamos. Por exemplo, o futuro do Brasil não é voltado por um falso assistencialismo que muitas das vezes mostra uma irrealidade. As pessoas recebem coisas de graça, não valorizam o que têm, se acomodam, deixam de trabalhar, deixam de produzir e vão entrando num círculo em vez de entrar num círculo virtuoso, entram num círculo vicioso da independência dos seus valores, através de uma dependência total dos recursos que ele não tem, porque ele não sabe fazer funcionar através do seu trabalho, através da sua dignidade. Nós precisamos transformar esse círculo vicioso num círculo virtuoso e produzir cada vez mais, oferecer oportunidade de crescimento, oportunidade de emprego, oportunidade de desenvolver aquilo que nós recebemos de conhecimento e compartilhar com o próximo. Na hora que nós deixarmos de fora esse falso assistencialismo, nós vamos começar a ocupar o espaço que o Brasil precisa ocupar neste mundo, mostrando que nós podemos ser um país do futuro e transformar esse futuro num presente bem próximo, desde que nós venhamos a estar juntos, caminhando e buscando o melhor. Pense nisso e vamos para frente, que o Brasil precisa mudar. Mais um conselho super sábio aí do nosso educador Paulo Corrêa, né? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Começamos mais uma semana aqui no Estilo de Vida. Estou te aguardando amanhã mais uma vez para nós continuarmos o nosso programa, continuarmos a nossa semana no mesmo horário aqui na programação da Amazonsat, 9h30 da manhã. E eu espero que você não se atrase, que você não esqueça do nosso encontro, que você também não esqueça que precisa enviar suas participações para participar do nosso programa e da nossa entrevista do dia também. Até amanhã.